Farei a bolsinha com o fio Barroco 6, na cor 5669, e agulha Clover 4 milímetros. Esta agulha é a que é melhor para mim, com a minha tensão de ponto, para este fio. Faça um teste, se para você também é essa agulha, se é maior ou menor. Teste antes, para que seja confortável para você crochetar. Vou reservar aqui no começo 54 centímetros de fio, porque farei pontos baixos sem correntinha, você já vai entender por quê. E aqui eu faço um nozinho, como se eu fosse começar uma correntinha. Então, eu tenho o fio longo, que sai do novelo, e o fio curto, que é que vou trabalhar os pontos baixos. Agora, o fio curto, passo por cima da agulha, ó, pela frente da agulha, tá vendo, ó? Passei, laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. Então, de novo, fio curto, por cima, pela frente da agulha, cruzei, tá vendo, ó? Tem que cruzar. Ó, o meu dedo está aqui entre os dois fios. Este é o fio do novelo e este o fio curto. Laço o fio do novelo e passo por dentro. Farei 18 pontos baixos para fazer uma bolsa menorzinha. Prontinho, fiz 18 pontos baixos. Aqui é o que sobrou do fio. Ficou um pouquinho maior, que eu deixei, né, maior mesmo, porque vai depender demais da tensão do seu ponto. Se você tem um ponto mais justinho, é claro que aqui vai sobrar mais. Se você tem um ponto mais larguinho, aqui sobrará menos. Então, essa medida que eu passei, ela já leva em consideração também com um ponto mais larguinho. Agora, ó, presta atenção, vamos lá. Então, eu fiz aqui, ó, você vê que os Vzinhos aqui em cima, então, aqui são os 18 pontos baixos. Agora, veja aqui uma dúvida que eu vejo sempre nos meus workshops, nos presenciais, né? Aqui eu tenho o topo dos pontos baixos. Veja que a alcinha está aqui, tá vendo? Ela está virada para mim. Se eu fizer isso, eu também tenho Vzinhos. Então, aqui eu tenho os Vzinhos dos pontos, só que aqui é o topo do ponto baixo. Se eu virar de lado, eu também tenho Vzinhos. Mas você viu que aqui ficou de lado também a alcinha? Esta é a alcinha onde vai a agulha. Então, aqui eu tenho a lateral e aqui eu tenho o topo, certo? Então, agora você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma correntinha e você não vai pegar aqui na lateral, se bem que não ficaria errado. Estou apenas mostrando como é que eu faço. Eu venho aqui, ó, então eu estou aqui, ó, topo. Venho nesta alcinha de trás, vou passar este fio, que é o finalzinho aqui, o restante do fio curto, só já para escondendo. Então, eu vou, ó, passei, peguei do fio do novelo e fiz um ponto baixo. E aqui eu faço mais um ponto baixo. Eu já fiz isso de uma outra forma. Eu fiz usando o mesmo método, a mesma técnica dos fundos de cesto de malha. Só que eu achei que ficou muito complicado para este produto aqui, para essa peça, que tem que ser simples. Então, eu modifiquei e fiz assim, então, um aumento aqui na primeira alcinha. E agora, nas próximas, eu faço somente pontos baixos. Então, fiz uma correntinha, um aumento, e agora faço somente pontos baixos. E vou até o final. Aqui no último, também faço um aumento. Então, eu fiz o aumento, fiz 16 pontos baixos e continuei pegando na alcinha de trás. E agora, na última alcinha, que às vezes ela é um pouco justinha, eu farei um aumento. Por que eu estou fazendo isso? Só diminui aqui, ó, essa alcinha, pronto.
Estou fazendo isso para que o fundinho da bolsa fique um pouquinho mais largo. Se eu quisesse um pouco mais largo, eu faria aumento na outra carreira, que não é esse o caso. Então, pronto, fiz. Agora, vou fazer o seguinte, eu vou dar a volta. Por quê? Porque essa bolsa, ela já vai subindo fechada. Você não vai precisar fazer aberta e depois fechar as laterais. Então, o que que eu faço? Então, estou aqui, ó. Então, fiz um aumento no começo, 16 pontos, um aumento. A quantidade de pontos não importa, que você pode fazer maior, menor, essa bolsinha. Agora, você vem aqui, tá vendo? É na alcinha do outro lado, que também é a alcinha de trás. Mas, na verdade, às vezes o pessoal se atrapalha, por quê? Porque já pegou esta alcinha, lembra que é um Vzinho? Então, um Vzinho tá aqui, que era de trás neste sentido. Na hora que você vira, esta alcinha se torna a de trás. Então, você vem aqui, faz um aumento e continua aqui novamente os 16 pontos baixos. E ao final, fará o aumento novamente aqui na última alcinha. Aqui, toma cuidado para você não fazer isso, ó, pegar aqui atrás. É errado? Não, não é errado, mas ficaria um fiozinho aqui aparecendo, né? Porque você não pegaria estas alcinhas. Então, agora vou fazer os 16 pontos e ao final um aumento. Ou seja, eu faço aumento nos 4 cantinhos desta carreira que ela dá a volta. Ela veio aqui, fez a volta e vem aqui. Então, um aumento aqui, um aumento deste lado, um aumento deste lado, e ao final aqui farei mais um aumento. Fiz os 16 pontos, aqui ao final, a última alcinha, eu faço um aumento. E agora aqui é importante colocar o marcador, porque agora você vai trabalhar de forma circular. Apesar que dá para contar as carreiras, não tem problema, mas só para você saber onde você finalizou esta carreira circular. Então, prontinho, ó, coloquei o marcador. E agora, você vai ignorar a correntinha que subiu aqui e já vem no ponto. Então, agora você vai trabalhar por baixo das 2 alcinhas. E só continue em pontos baixos. A quantidade de carreiras vai depender do tamanho da bolsinha que você quer. Se você quiser uma bolsinha para colocar um celular, você vai trabalhar as carreiras e a largura da bolsa também, de acordo com o seu celular. Uma dica: para saber quanto deixa de fio curto no começo, veja o tamanho de bolsa que você quer e multiplique o fio por 4. Então, por exemplo, você quer um tamanho assim, você vai deixar o fiozinho nesse tamanho e aí vai fazer assim, vamos lá mostrar. Então, você tem aqui, ó, o fiozinho, você quer desse tamanho. Então, você vai dobrar isso 4 vezes. E aí, vai ser o tamanho de fio que você precisa, tá bom? E aqui eu vou continuar somente em pontos baixos e não faço mais aumento nenhum. Isso no caso da base da bolsa. Ó, vou chegar aqui na outra extremidade. Eu explico isso, gente, várias vezes nos meus projetos de bolsinha. Dá uma olhadinha no Lupito, que lá, inclusive, eu vou trocando de cor. Vou trocar de cor aqui também. Ó, cheguei aqui, tá vendo? Tá redondinho. Eu só continuo os pontos baixos. E veja que estou fazendo o ponto square. Estou pegando desse jeito aqui, ó, tá vendo? Como eu faço nos meus amigurumis. Você pode pegar assim, que é o ponto V tradicional, ou o square, o que você achar melhor para você. Eu gosto do square porque eu acho que o ponto fica mais bonitinho. Ó, só dei a volta, tá vendo? Não fiz aumento nem nada. E agora, eu só vou contornando, dando a volta aqui, como se fosse um amigurumi, só que começamos com oval. E essa oval aqui, tá vendo? Ela é bem mais simples. Se você olhar aqui no meu canal, você verá que fiz ovais de uma forma um pouquinho mais complexa. Aí, eu estudando, descobri que não há necessidade, né? Depende do caso, é claro, de trabalhar uma sequência tão complexa.
fazendo esses aumentos que eu fiz, foram suficientes para fazer o fundo desta bolsinha, porque é uma bolsinha estreitinha, com uma sacolinha. Ó, tô chegando aqui, sem aumento nem nada, tá vendo? Cheguei aqui, troco o marcador. Ponho o marcador aqui. E vou continuar dando a volta aqui nesta base. Ela vai começar a fechar, como não estou mais fazendo aumentos, ela vai começar a fechar assim. Então, prontinho. Aqui, ó, é o fundinho que eu fiz exatamente como mostrei, tá vendo? Ele vai fechando. E aí, fui trocando de cor. Você pode fazer de uma cor só se quiser, mas fiz a troca de cor e veja que você não vê degrauzinho na troca de cor. Para saber como é que eu faço a troca de cor, dá uma olhadinha aqui nos meus vídeos, o Lupito, que é uma bolsa palhacinho, onde eu também fiz troca de cor. Lá eu fui mostrando como é que eu troco para que não fique aqui um degrau, tá vendo? Ó, fica bem bacana. É como eu falei, aqui você faz do tamanho que você quiser. Então aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 carreiras. E aí eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras. Então fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e assim fui seguindo até chegar aqui. Então, aqui eu fiz 3 carreiras, porque agora a quarta carreira eu farei já com as alcinhas aqui da lateral, que é onde se conecta com a tampa da bolsinha. Então, agora eu já fiz aqui, né? Fiz as 3 carreiras, ó. Então, essa terceira carreira, venho até aqui. E aqui na lateral, ó, achatei bem a bolsa, tá vendo? Então, vou fazer mais um pontinho. E agora, eu vou fazer correntinha. Essa correntinha é a que vai conectar lá na tampa da bolsinha. Fiz 42 correntinhas. E volto em ponto baixíssimo, no mesmo ponto de base. E agora, continuo em pontos baixos, até chegar ali na outra lateral. Então, ó, lembre-se, né? Tem que ficar bem achatadinha a bolsinha. Então, fiz aqui 42 correntinhas e voltei no mesmo ponto de base. Vim até aqui a lateral novamente. E agora, faço de novo as 42 correntinhas. Fiz as 42 correntinhas. E agora, volto novamente aqui no ponto de base e faço um ponto baixíssimo. E agora, farei pontos baixíssimos aqui nesta última carreira, dando toda a volta, inclusive nas alcinhas. Então, vou em pontos baixíssimos para fazer o acabamento. Cheguei aqui na correntinha. Então, vou ajustar aqui, deixar tudo arrumadinho. E aqui também farei, ó, os pontos baixíssimos. Então, cheguei aqui. E continuo em pontos baixíssimos, também na correntinha. Eu gosto muito de fazer pontos baixíssimos para acabamento. Finalização da peça. Então, vou continuar aqui e vou dar toda a volta, chegar ali também nas correntinhas. Prontinho, ó. Dei toda a volta com pontos baixíssimos, tá vendo, ó? Então, a alcinha fica mais grossinha. E agora aqui já cortei o fio, deixei um pedacinho. Eu só vou puxar. Prontinho, ó. Puxei. Não fiz ponto baixíssimo, não fiz nada. Só puxei a alcinha. Coloco, aqui passo o fio por uma agulha de tapeceiro, dessas maiorzinhas, ó, de acabamento. E agora, farei o seguinte. Eu conto 1, 2 pontinhos pra frente. Veja que o ponto baixíssimo, o Vzinho fica de lado, tá? Então, passei por baixo,
do segundo ponto, não aperto. Agora, passo por cima da alcinha da frente do último ponto crochetado e agora por baixo das duas alcinhas do Vzinho que eu pulei, do pontinho que eu pulei. Veja que ele fica igualzinho ao pontinho que está ao lado dele, tá vendo? Agora, aqui, para dar um nozinho e não ficar aparente, eu vou dividir o fio. Ele é barroco 6, então ele tem 6 cabos. Ó, tá vendo? Eu vou dividir. Então, posso girar assim, ó. Poderia ter colocado a agulha ali no começo também, mas tanto faz, você pode fazer assim. Então, tenho 3 cabos para cada lado. Agora, pego 3 cabos e passo na agulha, somente 3. Volto aqui e vejo qual que é a alcinha mais próxima que eu tenho aqui. Então, vou passar por aqui, ó. É a alcinha do ponto mais próximo, passei só 3 cabos. Dou um nozinho, amarro uma vez, ó. E agora, eu dou um nó. Prontinho. Passo agora todos os 6 cabos de novo na agulha. E agora, eu vou passar por dentro dos pontos para esconder. Então, vou passando. E o que acontece? Como eu dividi os cabos, o nozinho que eu dei aqui, ele fica metade do tamanho. Então, ele esconde muito mais facilmente entre os pontos. Vou passar um pouquinho mais aqui por dentro. E aí, eu tenho um excelente acabamento, uma boa finalização aqui e não aparece. É claro que eu vou passar somente aqui pelos pontos da cor correspondente aqui ao final da bolsinha. Ó, tá vendo? Então, fica bem invisível. Vim pra cá, passei pra cá, e aqui agora eu posso cortar rente. Então, esta é a base da bolsinha. Lembrando que para você saber como é que eu faço a troca de cor, dá uma olhadinha aqui na bolsa Lupito. Vou explicar novamente como que você reserva o fio de começo. Então, assim, eu tenho a bolsinha, então, por exemplo, eu quero esta medida aqui, né, que você decidiu, que pode ser o tamanho do seu celular, o que você quiser. Então, você vai medir o celular, ou uma bolsinha que você já tem, ou um tamanho que você queira, ó. Então, esta é a medida, certo? Você vai fazer isso 4 vezes. É que eu acho que eu não expliquei muito bem, ficou meio confuso, né? Então, esta é a quantidade de fio que tenho que deixar no começo para fazer esta largura aqui de bolsinha. Acho que ficou mais fácil de entender assim, né? Então, aqui é onde eu farei o nozinho para começar, como se fosse começar uma correntinha, e este é o fio curto, e o fio do novelo é este daqui. Então, faço os pontos baixos sem correntinha, como expliquei. Para fazer a parte de cima da bolsinha, eu também faço 18 pontos baixos, como eu fiz, né, na base da bolsinha, e fiz os aumentos, né? Então, um aumento no começo, um aumento no final, virei, um aumento aqui no começo, um aumento no final. E agora aqui, farei, né, pontos baixos, pegando as duas alcinhas, do mesmo jeito que ensinei na base da bolsinha. E vou dar toda a volta até chegar novamente aqui no marcador. Prontinho, ó, dei toda a volta, estou aqui um ponto antes, tá vendo? Do marcador. Então, vou tirar o marcador. E agora, esta é a diferença da parte do topo da bolsa, que se transforma na tampa da bolsinha, onde tem a carinha do bichinho, e o corpo da bolsa. Cheguei aqui no final, aqui onde estava o marcador. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, porque é o buraquinho que eu preciso para passar a tampa da bolsa. E aqui, este ponto, eu pulo e venho neste daqui. E faço um ponto baixo.
Então, aqui eu tenho, bem nessa extremidade, esta alcinha. E agora, eu continuo em pontos baixos e farei a mesma coisa ali na outra extremidade. Cheguei aqui, na outra extremidade, ó. Então, cheguei aqui, tá vendo? Então, tenho aqui este ponto. Então, mais uma vez, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo este ponto aqui e volto aqui em pontos baixos. Então, já tenho, ó, a alcinha deste lado e a alcinha deste lado aqui. Cheguei aqui na outra extremidade, lembra que era aqui? O marcador estava no meio, né? Vou deixar aqui do ladinho, só para saber aonde eu comecei. E agora, eu tenho aqui o espaço de correntinha. Nesse espaço, eu faço 1, 2, 3, 4, que é isso que fará com que a tampa seja maior do que a base, para que ela se encaixe na base. E agora, venho em pontos baixos novamente, dando toda a volta, e ali do outro lado, farei novamente os 4 pontos baixos dentro do espaço de correntinha. Cheguei aqui na outra extremidade, tenho novamente aqui a alcinha que fiz de correntinhas, e faço 4 pontos baixos. Ó, não vou fazer na correntinha, eu passo assim, ó, por dentro dela, tá vendo? Então, faço os 4 pontos baixos e continuo em pontos baixos. E agora, é só continuar em pontos baixos. Esta é a diferença da tampa da bolsa para a base da bolsinha. Fiz 14 carreiras. E aqui eu vou testar. Então, esta alcinha da bolsa, eu passo aqui por este buraquinho, tá vendo? Que eu chamo das minhas bolsas deslizantes. Então, vejo se ó, tá vendo? Ela vem até aqui. E para fechar, é só puxar. Aí eu vejo se já tá bom, ó, tá vendo? Pra mim já tá legal. Então, fiz 14 carreiras, né, dando toda a volta. Então, tenho 14 carreiras na frente e costas. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui na base. Então, esta é minha bolsa deslizante. Agora, aqui é só prender o mosquetão, colocar a alça. Então, veja que agora você pode fazer o bonequinho que você quiser. Pode fazer o bichinho que você quiser aqui, usando esta base. Aqui, vou arrematar do mesmo jeito que expliquei, ó. Eu puxo a alcinha, coloco a agulha de acabamento. Agora, aqui são pontos baixos, mas é do mesmo jeitinho que ensinei ali no ponto baixíssimo. Conto 1, 2 pontos para frente, passo a agulha de dentro para fora. Passo agora por cima da alcinha da frente. Tá vendo? Do último ponto que crochetei, não apertei. E agora, passo por baixo das 2 alcinhas do ponto que pulei. E puxo. Tá vendo, ó? O ponto, ele fica igual aos pontinhos que estão ao lado dele. E agora aqui, farei o mesmo arremate. Lembra que eu dividi o fio em 3 cabos para cada lado? Farei a mesma coisa aqui. E aí, tenho aqui a tampa finalizada, a base dela. Prontinho. Esta é a base, uma base menorzinha de bolsinha, das minhas bolsinhas deslizantes. A partir daqui, você pode fazer o bonequinho que você quiser usando esta base. Fiz ela menorzinha, listradinha, listrada, para saber como troca a cor, dá uma olhadinha aqui nos meus vídeos, que eu tenho a bolsa Lupito. Lá eu mostro como que eu faço a troca de cor. Espero que tenha gostado, curta, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal, isso é muito importante para o crescimento dele. E até o próximo vídeo, onde eu farei outros modelos, outras carinhas aqui da bolsinha deslizante.
Beijo! Olá, eu sou Ela Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e na aula de hoje te mostrarei como fazer a base desta bolsinha deslizante, onde ela é um pouquinho menor. O listradinho, dá uma olhadinha aqui na minha aula em vídeo do Lupito, que é a bolsinha palhaço. Vem dar uma olhadinha como é que eu fiz e a partir dela você poderá fazer diversos bonequinhos, diversas carinhas aqui diferentes. Vem ver!